É um prazer estar conversando com vocês novamente. Espero que todos estejam com saúde, com felicidades, se protegendo dessa pandemia. E graças a Deus está terminando. Mas hoje eu gostaria de falar com todos vocês uma coisa interessante. Dizem que Deus é amor. Nós sabemos que realmente Deus é amor. Agora, por que Deus é amor? Imagine um pai amoroso que alimenta seus filhos, que se preocupa com seus filhos, que não deixa faltar nada para seus filhos. Esses são os pais humanos, tanto pai como mãe. Agora, Deus é um Deus superior a tudo que existe no mundo. E esse Deus é um Deus de extremo amor, consideração, empatia. Um Deus que consola, um Deus que realmente se importa com cada uma das pessoas, independente de ser crianças, idosos, jovens, enfim, todos os seres humanos têm valor aos olhos de Deus. Mas imaginem vocês que, por ser um Deus misericordioso, de amor, que nos deu em prol da humanidade a única coisa mais valiosa que Ele tinha, que é o seu Filho Jesus, em benefício do pecado de toda a humanidade. Observe que Deus, Ele não é um Deus de injustiça, de parcialidade. É um Deus que realmente se importa com as pessoas. Agora imagina se Deus fosse um Deus imparcial ou parcial. Quem Ele escolheria para ser seu filho exclusivo, sua criação exclusiva? Prepararam para pensar? Mas Deus, Ele não é parcial, Ele é imparcial. Por isso que Ele deu o seu único filho em prol de todos aqueles que têm pecado. Mas o interessante notarmos é que existem pessoas que se prejulgam amorosos ao extremo, que amam a Deus, que amam o próximo, mas que na verdade seguem dogmas e conceitos de homens imperfeitos. Homens esses que se dizem ungidos pelo Espírito de Deus e que, na verdade, são pessoas, são lobos em pele de ovelha. Homens arrogantes ao extremo, homens hipócritas, homens que, pasmem, que passam a mão na cabeça de coisas erradas. Ou seja, encobrem muitos crimes gravíssimos, tais como pedofilia, assédio sexual. Esses homens existem. Talvez você que esteja ouvindo esse áudio pela primeira vez, você talvez se pergunte: mas que tipo de homens são esses? São denominados americanos 8 homens que se dizem corpo governante. O nome já diz, corpo governante. Então esse tipo de gente governa 8 milhões de seguidores em toda a terra, denominados testemunhas de Jeová. E esse grupo de pessoas são pessoas extremamente bitolados, pessoas totalmente sem instrução, não podem fazer faculdade, não podem ter um emprego decente para ter uma vida decente. São pessoas que vivem à mercê de 8 homens
imperfeitos que se dizem ungidos por Deus, pelo Espírito de Deus. Eu vou contar nesse áudio algumas coisas que muitos não conhecem dessa seita. O ostracismo. O que é o ostracismo? O ostracismo é você impedir a pessoa de ir e vir. Ou seja, você como pessoa, você está proibido de falar comigo, com seu pai, com a sua mãe, com seus sobrinhos, com todos os seus parentes, com todos os seus irmãos de igreja, da seita. Se você for testemunho de Jeová e foi expulso por qualquer motivo, você será ostracizado. Então, ou seja, se você serviu nessa seita por muitos anos e se você foi expulso, você vai encontrar pessoas que cantavam com você, que oravam com você, que te abraçavam, que te davam um beijo, mas essas mesmas pessoas, por você não ser mais da seita, pelo conceito dos homens, dos 8 homens do corpo governante, eles vão mudar de calçada, vão virar a cara e não vão te cumprimentar. Então, o ostracismo, isso fere a Constituição da República Federativa do Brasil. Isso é um crime gravíssimo. Tanto que em outros países, as autoridades têm punido as testemunhas de Jeová por ostracismo, entre outros crimes que cometem. Pasme, meus amigos, essa seita tem destruído milhões de famílias, milhares de famílias. Mas como assim uma religião que se diz de Deus está destruindo famílias? Eu vou te explicar. Por exemplo, vou citar o meu caso. O meu caso recente, fiquei nessa seita, nasci nessa seita. Meus pais, por tradição, aprenderam que essa religião seria a religião escolhida por Deus e que seriam os únicos a ganhar o paraíso. Outras religiões, como espíritas, umbandistas, católicos, protestantes, muçulmanos, entre outras, seriam destruídas no que eles chamam de Armagedon. O Armagedon, eles dizem que é uma guerra de Deus contra as pessoas iníquas, contra as pessoas que não querem saber de Deus. Mas você percebeu que as pessoas que realmente acreditam em Deus, muitas delas nem religião têm, mas acreditam em Deus. Deus provê a eles alimento, água, o ar, a roupa, felicidade, prosperidade. Então, meus amigos, o meu caso foi um caso extremamente que repercutiu em toda a região que eu moro, e muitos já estão sabendo do que aconteceu realmente comigo e com minha família. Pasmem, fiquei nessa seita por 50 anos. Nunca se envolvi com pecados gravíssimos. Nem tampouco humilhei alguém, desprezei alguém. Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que ajudei o próximo. Então esse é o amor verdadeiro. Mas o motivo principal de eu ser expulso com minha família dessa seita ocorreu há 1 ano atrás, em outubro de 2020, no pleno século XX.
Mas o que ocorreu? Agora vocês vão analisar os fatos e vão dar a sua opinião. Eu lhe pergunto, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é tia, você que é sobrinho. Se você tem um sobrinho, se tem um filho, se tem um primo, qual seria a sua reação se você fosse impedido de ajudar um membro da sua família? Responda no fundo do teu coração. O que você faria no meu lugar? Esta é uma história real e verdadeira, baseada em fatos verdadeiros e fatos reais. Como disse, em outubro de 2020, há exato um ano, a minha filha mais velha, que há muitos anos saiu da seita, foi ostracizada e saiu da seita, hoje casada com família, casada de papel passado no cartório de registro. E pasmem, por ela não ser mais aceita, nem eu, nem minha esposa, nem minha outra filha, caçula, poderíamos dar um abraço na minha filha, dar um beijo na minha filha. E se minha filha viesse na minha casa me visitar a mãe e a irmã, e me trazer a primeira neta, que na época tinha 3 anos, nós não podíamos recebê-la, porque ela não fazia mais parte da seita. Então esse é o conceito daqueles 8 que se dizem ungidos por Espírito de Deus, que são do corpo governante, que colocam essas leis absurdas nessa seita, e as pessoas estão cegas e não conseguem ver a realidade dos fatos. Então, como eu estava dizendo, em outubro do ano passado, a minha filha mais velha ficou grávida. Em outubro nasceu a minha netinha, e é uma coisa mais linda que Deus nos deu, com saúde perfeita. Mas o que ocorreu? A minha filha fez uma cesariana e a minha esposa precisou se ausentar da minha casa e da seita para dar o suporte, como qualquer mãe amorosa, qualquer pai amoroso, qualquer tio amoroso faria no lugar dela. E ela foi cuidar da minha filha, que mora um tanto distante da minha casa. E realmente ficou lá, cuidando da minha filha, da minha neta de 3 anos, e dando suporte para minha netinha que acabava de nascer. 2 crianças inocentes. 2 crianças que jamais sabem distinguir o certo do errado, que sabem distinguir coisas da vida. E por minha esposa se ausentar da seita por 70 dias, eu, como chefe de família que autorizei isso, comecei a ser perseguido pelos chamados anciãos da congregação que eu pertencia. Congregação essa dirigida por homens que se dizem donos das pessoas, arrogantes ao extremo, egoístas, pessoas sem compaixão. Então são aliados de Deus. Então, pasmem, meus amigos, eu comecei a ser perseguido por esses homens simplesmente por um ato de amor.
por simplesmente minha esposa ter ido cuidar de nossa filha, que tinha acabado de dar à luz a uma linda menininha. Responda no fundo do teu coração. O que você, como pai, como mãe, como tio, como primo, o que você faria? Então, começaram a me perseguir, eu e minha família, por um ato de amor. Um dos anciãos chegou a falar para mim que nós poderíamos cuidar da minha filha só no leito de morte, porque ela não era mais da seita. E que, pasmem, nós só poderíamos dar um prato de comida à minha filha se ela estivesse passando fome. Isso é amor? Isso é empatia? Isso vem de Deus? Será que Deus, meus amigos, é tão injusto a ponto de você fechar a porta para sua própria filha, no seu próprio ser? Então, eles me proibiram de ver minha filha e beijar minhas netas. Porque se eu estivesse beijando minhas netas, eu estaria tendo convivência com a minha filha, que não é mais aceita há muitos anos. Mas ela é casada, tem a família dela. Papel passado. Então nós fomos expulsos. Eu, minha esposa e minha filha caçula posteriormente se desligou da seita, porque ela não aceitou esse tipo de falta de amor. Então, meus amigos, essa seita que se prega o amor, que o amor nunca acaba, testemunha de Jeová, quando vão na sua casa, agora se ligam para você para dizer mensagens de otimismo, de amor, tudo hipocrisia. Eu te falo isso não é porque com rancor da seita, das pessoas que estão lá dentro. Eu falo isso para vocês, mas como você ficou lá 50 anos e não percebeu? Mas nós caímos num golpe do vigário. E você sabe o que é um golpe do vigário, né? A lábia dos caras é tão grande que pessoas inteligentes, cultas, caem no golpe. Então, é uma seita que dá golpe. É uma seita que ostraciza as pessoas. É uma seita que é envolvida em pecados graves como pedofilia e assédio sexual. O SBT há pouco tempo exibiu uma matéria falando sobre isso, que o Ministério Público de São Paulo... Não é eu que estou falando, meus amigos. Também alguém pode falar, ouvindo esse áudio e dizer assim, mas o cara tá com raiva porque saiu da seita. Não. Eu saí por simplesmente um ato de amor pela minha filha e pelas minhas netas e pela minha família. Eu viro um tigre. Pela minha família, eu luto e vou lutar até o último suspiro. Mas ninguém, jamais, abaixo de Deus, irá colocar uma vírgula na minha família. Ninguém jamais vai fazer com que eu, pertencendo a uma seita, despreze o maior dom que Deus me deu, que é a minha família. Então a minha família, abaixo de Deus, é tudo de mais valioso que eu tenho. E por isso eu briguei com todo mundo por causa da minha família, por causa da minha filha, por causa da minha neta. Esta é a verdade. E pasmem, o tal corpo governante não permite que ninguém fale comigo mais. Meus irmãos que são da seita, meus primos que são da seita, meus sobrinhos que são das seitas, nenhuma mensagem pelo WhatsApp podem me dar, porque eu não sou mais da seita. Agora eu te pergunto novamente,
Isso é de Deus? O que você acha? Então tire as suas conclusões. Eu não estou vindo a público e fazendo várias lives mostrando meu rosto para as pessoas saberem que eu sou verdadeiro. Que eu jamais iria inventar coisas, histórias de fatos irreais. Milhares de pessoas que saem da seita são ostracizados. Então é uma lei do cão. É uma lei que exige que você cumpra as normas do tal corpo governante, ou como dizem eles, você vai ser desassociado, ou seja, expulso da seita. Então, o problema maior é que inúmeras famílias foram destruídas, estão sendo destruídas por essa seita, que se diz de Deus, que recebe ordens de 8 homens imperfeitos, que vivem na luxúria, com carros importados, anéis de ouro, relógios Rolex e outras mordomias, enquanto milhares de testemunhas de Jeová no mundo estão passando por necessidade, por ostracismo, você não ter o direito de ir e vir, que fere a Constituição brasileira. Por exemplo, talvez você não saiba, na Rússia, a seita foi banida do país. E eles mentem, dizendo que foi perseguição religiosa, que o governo acabou com a testemunha de Jeová na Rússia, porque simplesmente era o testemunho de Jeová e adoravam o Deus verdadeiro. Grande mentira. Qualquer um que entrar no Google ou na internet para rever esses fatos, vão descobrir que, na verdade, foram banidos do país por ostracismo e perseguição religiosa. Então, outra coisa, o governo da Rússia baniu a seita porque muitas pessoas, muitas famílias estavam se suicidando quando saía da seita. Então o governo achou, o Ministério da Saúde da Rússia começou a investigar isso. Por que só essa religião, as pessoas não se matando em demasia, estão deprimidas? Por causa de ostracismo. E por isso o presidente da Rússia, ele baniu a seita. Ele acabou com a religião no país. Então hoje é normal, é muito fácil você falar e usar isso como os coitadinhos da Rússia, que na verdade não são coitados, são vítimas desse corpo governante, pessoas que estão presas inocentemente por defender essa seita com unhas e dentes. Então perderam o salão do reino, o salão de assembleia, eles confiscaram até a sede lá da Rússia, simplesmente por ostracismo. Então, meus amigos, a minha história é uma história de amor, de um pai que lutou e vai lutar pela família até o fim. Agora, você talvez ouvindo essa história, e você que seja pai, coloque-se no meu lugar, use de empatia. O que você faria? Então, é uma pergunta que você vai responder no fundo do seu coração. Então, se você quiser saber mais detalhadamente sobre isso, eu estarei sempre à disposição para mostrar que essa seita, ela destrói famílias. Como, por exemplo, a família de um amigo meu, que é pai, mãe e um casal de filhos. Todos da seita. Então, segue as normas do tal corpo governante. O menino, cursando o ensino médio,
se envolveu com uma menina da escola e foi expulso da igreja. Porque lá você não pode ter relacionamento antes do casamento. E quem foi adolescente sabe como é que é o negócio, né? Então, eles adolescentes então acabaram fazendo sexo fora antes do casamento. Então, na adolescência. Então, o menino foi expulso da seita. Uma seita que se diz amorosa, que é de Deus. O que fez os pais, o pai, a mãe e a irmã desse menino? Simplesmente mandaram o moleque embora de casa com a roupa do corpo. O menino cursando a escola, sem emprego, sem lugar para ir. Menino extremamente agora deprimido, porque o pai, a mãe e a irmã os ostracizaram por causa dessa seita que não é de Deus. Agora imagina você saber que seu filho foi expulso por você, pela sua esposa, por membros da sua família. O que você faria se você soubesse o que está acontecendo com esse rapazinho de apenas 17 anos? Sabe onde ele está? Onde ele encontrou refúgio? Na Cracolândia, aqui em São Paulo. As pessoas que o conhecem viram ele lá como um zumbi, viciado em crack e cocaína. Rouba para alimentar o vício. Agora, alguém da seita vai lá, tirar ele de lá, ajudá-lo, o pai, a mãe, a irmã, os primos, os sobrinhos? Jamais. Então, meus amigos, quando esses que se dizem amorosos baterem na sua casa no domingo de manhã ou num sábado de manhã para pregar as tais boas novas, questione eles sobre essas questões. A falta de amor, a falta de empatia. Questione eles. Eles nunca mais vão bater na sua porta, porque você vai falar a verdade para eles. E eles não vão ter saída para dizer para você o que de fato está acontecendo. Porque são pessoas que, ao invés de seguirem a Bíblia, inclusive eles têm a própria tradução do Novo Mundo deles. Inclusive tiraram vários versículos da Bíblia. Isso não sou eu que estou falando. Isso é fato. É só você analisar, que você vai descobrir as infinitas falcatruas que essa seita faz. Então, esse áudio está sendo gravado para expor, para gritar por justiça, para gritar por amor. Então imagina, eu não poder dar um prato de comida para minha filha, eu não poder abraçar minhas netas. Isso é de Deus? Responda. Você que é sincero, você que acredita em Deus, você que é uma pessoa bondosa, que faz ajuda do próximo. Porque veja, quando Jesus veio na terra, ele não deixou uma religião. Ele deixou dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Agora, como uma seita quer dizer que ama o próximo, se destrói famílias inteiras, se destrói lares inteiros, amigos são destruídos, relações são destruídas, para seguir o conceito de 8 homens imperfeitos que se dizem ungidos pelo Espírito de Deus, que na verdade são meros humanos mortais, que se morrer em 24 horas tem que dar sumiço neles, porque ninguém conseguirá ficar perto. Então, meu amigo, eu não estou vindo a público gritar por justiça. Eu estou vindo a público para que você abra seus olhos. Eu estou vindo a público para você
enxergar uma seita que se diz de Deus. Uma seita que encobre pecados gravíssimos, como pedofilia e assédio sexual. E não é eu que estou falando. Se você tem alguma dúvida, entra aí no Google e coloca aí processo contra a Testemunha de Jeová. Tem milhares de processos. Essa organização está pagando, vendendo o Salão do Reino para pagar indenizações milionárias por causa desses crimes hediondos, crimes terríveis. Então, eles estão encobrindo esses crimes. E pasmem, eles, algum tempo atrás, mandaram uma carta aos anciãos de todo mundo. O corpo governante mandou uma carta para todos os anciãos de todo mundo que leram essa carta. Uma ordem que os anciãos deveriam destruir, isso mesmo, destruir todos os arquivos que contêm crimes de pedofilia e assédio sexual. Do que eles têm medo? Responda. Do que eles têm medo? Por que destruir as provas? Porque o Ministério Público, não só do Brasil, do mundo inteiro, está em cima deles. Por causa desses crimes horríveis, que estão destruindo famílias. E esses homens que são pedófilos, assediadores sexuais, a norma da organização é essa, que só é válido com 2 testemunhas. Agora, como uma pessoa, uma criança, vai ser molestada sexualmente, sem ela querer, vai levar 2 testemunhas? Ou uma moça ser assediada sexualmente, como é que ela vai levar 2 testemunhas em favor dela? Então por aí vocês veem o erro dessa organização, dessa seita, que não é de Deus. Então, meu amigo, viva a sua vida, curta a sua liberdade, curta a sua família. Família é o maior dom que Deus te deu. Família não tem preço. Família é o que é a nossa herança, é a nossa alegria, é a nossa felicidade. Apesar que muitas famílias passam hoje dificuldades, lutam, mas no fundo, são famílias felizes, porque são unidas. Então, observe, pesquise, não entre de gaiato. Os que estão estudando a Bíblia estão sendo enganados, porque enquanto você está estudando com eles a Bíblia, os livros deles, né? Quando você se batizar, você vai receber o inferno, não o céu, não o paraíso, como dizem. Porque você não vai ter seu direito de ir e vir baseado em 8 homens imperfeitos lá de Brooklyn, denominado corpo governante. Então, meu amigo, presta atenção na sua volta, presta atenção na sua família, nos seus filhos, nas suas filhas. Então, esses homens pedófilos, eles molestam e, por incrível que pareça, continuam servindo como anciãos. Ficou surpreso? Boca aberta? Essa é a realidade dos fatos. Se não tiver 2 testemunhas, não vale. Agora, a vítima do assédio vai ter que tomar remédio tarja preta pro resto da vida. Vai marcar o seu cérebro, o seu coração, como se fosse brasa de fogo ou ferro de marcar. Então não aceite. Então questione. Ou eles dizem assim:
A pessoa que está falando, gravando esse áudio, é um apóstata. Mas apóstatas, meus amigos, é pessoas que viram as costas para Deus, que não acreditam em Deus e falam contra Deus. Eu estou expondo os erros graves desses homens imperfeitos que dominam milhões de pessoas, dando a ela o paraíso terrestre que não vai existir, que não virá tão cedo, porque eles pregam tanto o fim do mundo, que o fim está tão perto. Estamos nos últimos dos últimos dias, como diz o último congresso deles. Mas estão construindo lá em Nova York um estúdio moderníssimo cinematográfico para produzir vídeos. E esse estúdio ficará pronto em meados de 2028. Então o fim está perto do perto? Estamos nos últimos dos últimos dias? Se tivesse, parariam no tempo. Você não concorda? Não fariam mais nada para esperar o fim. É igual você. Formou uma tempestade, você se previne com guarda-chuva, com capa, um abrigo. Você está vendo a tempestade vir. Mas pelo contrário, eles estão construindo, vendendo todo o salão do reino para pagar processos de pedofilia e assédio e construindo. E pedindo donativos, que é o dinheiro que pedem, que é muito dinheiro, eles arrecadam. E é isso. Então, meus amigos, eu briguei, eu gritei por justiça, eu gritei pela minha família, pelo amor que eu tenho pelas minhas filhas e pelas minhas netas. A minha família é o presente mais valioso que Deus me deu. Então, se você preserva e ama a sua família, saia dessa seita. Não aceite esses caras que dizem amorosos vir na sua porta pregar hipocrisia. Você e outra, você usa uma lei da mordaça lá dentro. Você não pode falar como eu estou falando. Mas do que tem medo? Eu estou falando a verdade. E como diz um velho ditado, quem fala a verdade não merece castigo. Então, meu amigo, faça isso, analise, pesquise. Porque os que estão aqui dentro dessa seita, por ordem do corpo governante, eles não podem, pasmem, entrar na internet, pesquisar coisas na internet, não dar ouvidos à reportagem da mídia contra eles. Por que eles têm medo? Porque as falcatruas, os pecados gravíssimos, os crimes gravíssimos serão descobertos e muitas pessoas, como milhares, estão saindo dessa seita hoje. Pessoas conceituadas, que era do alto escalão, saíram fora, porque descobriram essa falcatrua. Então, analise, ouça, compartilhe esse áudio com seus amigos, com famílias, no seu grupo de WhatsApp. Vamos mostrar para as pessoas que tipo de pessoas são as testemunhas de Jeová. Vamos expor ao mundo o que tipo de pessoas são elas. Você não pode gritar, você não pode falar, mas você tem que ser conivente com pecados gravíssimos como pedofilia e assédio sexual. Você acha isso justo? Então, meu amigo, se você souber de algum caso de pedofilia e assédio, denuncia. O número é bem fácil de gravar: 181. Grave esse número. A sua identidade será mantida em sigilo.
Mas denuncie. Porque se você denunciar, sempre haverá um canalha a menos. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. E obrigado por ouvir. E deixo aqui um incentivo. Compartilhe. Grite por justiça. Famílias inteiras sendo destruídas pela pedofilia, pelo assédio sexual, por ostracismo. Então, meu amigo, não se deixe enganar. Grite. Viva a liberdade.